todos, tudo bem? Uma honra enorme estar aqui, receber esse convite aí, por intermédio da Sandra e do Alexandre, e aos confrades que nos receberam aqui hoje pela tarde. Muito obrigado mesmo por a oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouco de conhecimento com vocês. Eu venho lá da cidade de São Caetano do Sul, ABC Paulista, e então, como o Tuca falou, sou pesquisador, e venho trazer para vocês hoje aqui um pouco da história da nossa doutrina. E é a nossa doutrina, embora tenha nascido na França, de Allan Kardec, é a nossa doutrina, continua viva em nossos corações. Então eu vou procurar mostrar para vocês aqui um pouco do nascimento da doutrina espírita por meio de alguns precursores. Talvez a primeira seja vinda aí pelo apoio de um casal, que foi o casal Allan Kardec, né? E a força feminina de Amélie Gabrielle Boudet. Todo mundo sabe quem é Amélie Gabrielle Boudet? Então hoje vocês vão ficar sabendo. E a importância das mulheres. E a importância das mulheres com essa força feminina, né? Então vamos lá. Eu vou mostrar alguns slides aqui para vocês. Amélie Gabrielle Boudet, então, nasceu numa comuna do sul da França chamada Thiais, mas ela foi morar numa cidade muito bacana, parecida com essa região, com muito verde, uma área muito gostosa. E ela vem de uma família de burgueses, né? Uma família rica. O pai dela foi um grande tabelião da região. Só que ela nasceu numa época em que estava acontecendo a Revolução Francesa. E daí foi uma época que muitas pessoas estavam perdendo a cabeça. Não é perder a cabeça por conta de questões psicológicas, por conta da guilhotina. Então, a metade da população dessa cidade onde ela nasceu havia morrido, né, por conta de julgamentos apressados, mal feitos, e as pessoas estavam morrendo. E o pai dela, então, sempre circulava por essas comunas, e ele era uma pessoa bastante respeitada. Então, a Amélie Gabrielle Boudet veio de uma família de artistas, olha que legal, e que é a família de Quincy. Então, ela teve todo um ambiente, foi envolvida por um ambiente de cultura, de educação artística. Isso foi formando ali o caráter dela, né? A educação, vamos dizer assim, pedagógica, artística dela. Bom, mas quem que é essa mulher, né? Nós vamos falar depois do que ela... com quem ela vai se juntar e essa força que vai se transformar no espiritismo nascente, né? Então, como eu falei aqui, bom, aí o que acontece? A Amélie, quando ela estava na pré-adolescência, lá em torno de 18, 19 anos, a Chateau, a pequena comuna onde ela vivia, não havia condições de dar uma educação formal ali para ela. Então, o que o senhor Boudet, o pai dela, fez? Conduziu ela até Paris para que ela pudesse ter uma educação pedagógica mais rígida, né, mais consistente. E ela se matriculou numa escola leiga em Paris, onde o método de educação era baseado na pedagogia de Pestalozzi. E aí o que acontece depois de uns anos, nós vamos ver o professor Rivail, né, que depois adota o pseudônimo de Allan Kardec, vai também para a Suíça, a mãe dele matricula ele lá no Instituto de Pestalozzi, inclusive até relatos históricos de que eles venderam uma casa para bancar os estudos do pequeno Rivail na Suíça, porque era muito caro, né? Inclusive famílias brasileiras mandavam também os seus filhos para a Suíça para esse método de educação em Pestalozzi, que era um método muito diferente do que a gente vê hoje, né? Principalmente nos ensinos aí fundamentais e médios, né? Que é um método baseado no amor, no acolhimento, no diálogo. Pestalozzi acolhia as crianças em seu instituto, não existia carteira, por exemplo. As crianças ficavam à vontade no espaço, também havia vagas para pessoas de baixa renda, né? Os mais ricos pagavam as mensalidades dos de baixa renda. Então havia toda uma pedagogia do amor. Então, Amélie Gabrielle Boudet e o Rivail, o pequeno Rivail, foram educados nesse ambiente pedagógico
coincidentemente, o mesmo método pedagógico pestalozziano, né, que eles acabaram se inclinando nos estudos. Mas o que acontece? Aí vamos voltar, já vamos falar aqui da França em 1831. Professor Rivaio, nesse momento, né, eu estou falando Rivaio aqui, mas depois se transformou em Allan Kardec, né, ele adota o pseudônimo, mas o nome de batismo dele, Hippolyte Léon Denizar Rivaio. Todo mundo lembra, né? Bom, ele funda então em Paris o Instituto Rivaio, baseado no método Pestalozzi, e nessa época eles acabam se encontrando em Paris, né? A Amélie estava vivendo ali, nos períodos de férias, ela voltava para Chateau, então ela morava numa espécie de um castelo, um casarão muito bem, com empregados, né, a família muito bem colocada. E eles se conhecem então nesse ambiente cultural da França, ali de Paris, na capital, e eles acabam namorando, mas foi um namoro muito rápido, né? O namoro durou muito rapidamente. E nesse período nós descobrimos trocas de correspondência entre o casal. Então, no período que a Amélie estava no interior, o Rivaio trocava correspondências com ela. E naquela época era muito comum o pedido, o consentimento do casamento partir dos pais. Então, os pais que mandavam, comunicavam, né, no caso, o pai de Rivaio, a mãe de Rivaio, que o pai dele já havia desencarnado nessa época, comunicava o pedido, né, consentimento de casamento para o pai, o Sr. Boudet. E aí, isso foi então consentido, e então em 32 eles se casam, em 1832 eles se casam. E aí acontece um fato tão interessante, porque é o seguinte, a Amélie morava, né, numa região muito bonita, que nem essa daqui do entorno, muito verde, com criados, muitas possibilidades ali, num espaço, né, nesse espaço maravilhoso em que ela vivia. E o Rivaio morava ainda com a mãe e com o tio em Paris. Então o que ele fez? Ele falou, olha, nós vamos nos casar, vem aqui, vamos trabalhar no Instituto Rivaio. Só que aí o que acontece? Vem morar com a minha mãe. Então quem vai morar com a sogra hoje? Sair de uma grande casa maravilhosa, um ambiente muito bom. E ela foi morar então com a sogra e com o tio em Paris. E lá então eles aplicam o método pestalozziano. Inclusive nós descobrimos que esse método foi aplicado para lidar também com crianças ou jovens pré-adolescentes que estavam em situação marginal ali em Paris, né? Jovens transgressores. Então eles foram treinados também para lidar com esse tipo de jovem, que não é fácil, né? Quem é assistente social ou trabalha com pedagogia, sabe, tem algum professor aqui? No momento tem vários? Um, dois, a gente sabe, né? Que não é fácil você lidar com jovens transgressores. Então eles estudaram para poder trabalhar com essa juventude. Bom, aí como eu falei, eles vão morar lá com o tio e com a sogra, né? Com a sogra e com o tio. E aí o que acontece em 34, o Instituto Rivaio fecha as portas, porque o tio gostava de jogatina. Então, como ele era sócio do Instituto, ele acabou utilizando o dinheiro do Instituto, e aí o Instituto quebra. Eles ficaram numa situação bastante difícil. Então, em 44, a família Rivaio, o casal, passa por grandes dificuldades, também pelo momento histórico da França, né? Que é o momento em que é instaurada uma ditadura de Napoleão III. E aí o que Napoleão III faz ao assumir o poder? Ele destitui todos os professores laicos, né, os professores que não apregoam nenhum tipo de religião em sala de aula, para instituir professores ligados à Igreja Católica. Então os padres passam a dar aula neste momento. E aí eles passam por uma grande dificuldade, porque eles ficam literalmente sem emprego, né? Eles passam por essa dificuldade. O professor Rivaio passa a trabalhar como contabilista para os católicos. Então ele vai trabalhar para uma livraria católica e para um jornal católico também. Então é um momento bastante difícil. Alguém pode perguntar assim, mas a Amélie não era rica, ela não poderia nesse momento ajudar ali, né? Mas não, na verdade o pai ainda estava vivo, né? O Sr. Boudet estava vivo, então ainda eles não haviam adotado, o testamento não havia passado, então, e ela também tinha um irmão, então era uma situação que ainda eles estavam enfrentando muitas dificuldades.
Bom, então, em 1854 até 56 acontece então todo esse envolvimento dos Revival, né, do casal, com o fenômeno que estava muito em voga na Europa, que é o fenômeno das mesas girantes. Vocês lembram das mesas girantes? Aí, o professor muito desconfiado, né, com uma educação protestante vindo do Instituto Pestalozzi, a Amélie já tinha uma educação mais católica. Eles passam então a frequentar essas casas, que eram casas, ambientes familiares, a convite de outras pessoas que ficavam admiradas com aquela mesa ou com aquelas cadeiras, objetos, né, que se moviam sem explicação. Mas aí eles perceberam que as cadeiras, os móveis, as mesas respondiam a perguntas. Você fala, não é possível, como que pode um objeto responder a pergunta? Então existe algo inteligente por trás disso. Então ele começou a desconfiar e investigar, porque ele era um cientista, né? Ele teve uma educação científica muito importante, muito concisa lá na Suíça. Então ele começa a investigar todo esse universo. Passados então alguns anos, ele começa então a entender que as psicografias, as mensagens que os amigos encaminhavam para a Revival, ele começa a perceber que aquilo tem algum corpo, aquilo tem está formando algum corpo de doutrina. E fala, olha, aqui pode se transformar em alguma coisa. De fato, existe um mundo espiritual, extrafísico. E aí nós percebemos que há então todo um regimento, né, uma pleiade de espíritos ali que começam a apoiá-lo. Mas a gente sabe que ele passou por muitas dificuldades nessa época. Eu vou mostrar algumas aqui para vocês. Esta é uma foto muito rara, né? E nesse momento é um momento importante que ele está empunhando um livro. E pelo tamanho do livro, e a gente faz uma proporção da mão dele, nós acreditamos que seja ou a primeira edição do Livro dos Espíritos, de 57, ou a segunda de 60. Então é uma foto muito representativa da época, né? Dessa época aí. Mas o que acontece? Esse momento ele estava vivendo, né, dessas duas rendas como contabilista, e aí ele publica, com a ajuda, com alguns patrocínios, o Livro dos Espíritos em 1857. Só que aí surgiu um grande desafio, porque ele tinha dois chefes católicos. Lembra que eu falei? Né? Ele trabalhava para católicos. Um desses chefes católicos entrou na livraria de Didier, e aí o chefe, assim que o chefe entra, o rapaz lá, o atendente começa a rir dele. Ué, o que você está rindo de mim, né? Ué, você não reconhece o seu funcionário na capa desse livro? Que livro? Allan Kardec? Não conheço, nunca ouvi falar. Então, esse é o seu funcionário e vai, cai na gargalhada, né? E aí nós descobrimos algumas transcrições dessa época que fala como esse chefe reagiu. Olha lá. Então o seu nome é Allan Kardec, fundador de religiões? Você publica novas letras, evoca espíritos e participa dessas reuniões de mesas girantes? Seu impertinente, você domina mesmo esses truques, nos fazendo competir para a vida eterna? Seu canalha. Esse estava numa expressão em francês mesmo, né? Fiz questão de trazer para vocês, porque esse homem passou por muitas dificuldades, Ele não tinha como bancar esse livro, não tinha como publicar, era muito caro, o salário dele não dava conta, né? E a Amélie também não tinha muito como ajudar, embora também ela fez muito esforço no sentido moral, né? De apoio, de revisão do material, de incentivo. Vou mostrar para vocês aqui o quanto essa mulher incentivou o marido a publicar livros importantes, como o Livro dos Espíritos e a primeira edição, né? Os primeiros fascículos da Revista Espírita. Bom, aí o que acontece? Os espíritos vão encaminhando várias mensagens para Allan Kardec. Então, nesse momento, ele já assume o pseudônimo Allan Kardec. E eu trouxe para vocês uma passagem em que os espíritos dizem o seguinte: a doutrina espírita surge da pureza absoluta. A gente consegue ter ideia que seja isso? A pureza absoluta? A gente tem uma vaga ideia, mas a gente não consegue entender isso na natureza íntima, né? De onde vem então a nossa doutrina? Da pureza
absoluta, que é a natureza dos espíritos da primeira ordem. Então, os espíritos ditaram para Allan Kardec uma classificação espírita chamada escala espírita. Então tem a terceira escala, que é onde nós nos encontramos, os espíritos imperfeitos. Aí tem a segunda escala, que são os espíritos superiores. E a terceira, os espíritos puros. Quem está no topo lá, né? No topinho lá da pirâmide. Quem se encontra no topo da pirâmide como espírito puro? Jesus. Isso, Jesus, ou seja, é uma escala crística, né? A gente consegue sondar a natureza de Jesus Cristo? Ou seja, você consegue entender o que se passa no íntimo de Jesus? A gente tem essa possibilidade? Não temos. Então, a doutrina, ela vem dessa primeira faixa da escala espírita, que são a faixa dos espíritos puros, né? A primeira pergunta lá do Livro dos Espíritos, alguém lembra? O que? O que? O que? O que? Se Kardec fizesse a pergunta, o que é Deus? Ele queria saber se Deus emitia uma luz azul na vertical, na horizontal, se Deus tinha uma aura, qual o tamanho da aura de Deus, se Deus tinha olhos ou boca. Ele não fez a pergunta, que é uma pergunta de descrição. Quando você fala, o que é isso? Você quer saber a descrição daquilo. Ele fez uma pergunta que é, que é Deus? Ou seja, o que Kardec quis investigar? Na primeira pergunta ele já colocou os espíritos numa enrascada, né? Porque que é Deus? O que ele quer saber? A natureza íntima de Deus. A gente tem como espírito inferior condições de saber a natureza íntima de Deus? Ainda não. Ainda não. Nós vamos burilar muito aí, centenas de milhares de reencarnações, até chegar na escala de espíritos puros, e aí a gente consegue sondar alguma coisa. Mas no momento não. Então a nossa doutrina espírita, para quem é espírita, nós acreditamos que a nossa doutrina vem dessa pureza absoluta. Então parte dos espíritos puros, tá bom? Eu vou apresentar para vocês o conjunto de obras espíritas de uma forma muito rápida, porque a gente sempre tem uma noção que os livros da doutrina são apenas 5. Para Allan Kardec, são mais de 5, são 10 obras fundamentais. O que é uma obra fundamental? Quando você ouve a palavra fundamental, o que é? Uma base. Isso, que fundamenta a nossa doutrina. A nossa doutrina, para ser doutrina e para existir até hoje, ela precisa ter fundamentos, precisa ter balizas. Ninguém está fechando entre 4 paredes. A nossa doutrina não é uma doutrina secreta, é uma doutrina formada por balizas que nós conhecemos também como preceitos espíritas. Então, talvez, qual seria o preceito mais importante da nossa doutrina? O que vocês acham? O amor, sim, mas tem um preceito que a gente chama de doutrina da reencarnação. Então, a reencarnação é um dos preceitos espíritas. O mundo dos espíritas, ou mundo dos espíritos, é um outro preceito espírita. Então, sem essas balizas, a nossa doutrina viraria uma seita com portas fechadas. Mas não, é uma doutrina da terceira revelação, tá? Então esse é o primeiro livro da doutrina espírita, um livro importantíssimo. Quem já leu? Levanta a mão aqui. A maioria, né? É importante que leiamos esse livro, tá, pessoal? O livro basilar da doutrina. E como eu falei, a primeira pergunta, né? Que é Deus? E aí a 10ª pergunta Kardec faz perguntando se nós podemos sondar essa natureza íntima. E os espíritos respondem o seguinte: falta-lhe para isso um sentido. Então o que é esse sentido? Quando a gente atingir outros níveis, né, de evolução, nós vamos conseguir entender esse sentido aí. Tá bom? Eu vou passar rapidinho então aqui as obras. Opa, voltei. Olha lá. Livro dos Espíritos. Olha lá, as obras fundamentais da doutrina. Livro dos Médiuns, tá? Então, para quem está se iniciando aí, ou para quem sente alguma sensibilidade, ou sente algum envolvimento, que queira desenvolver a mediunidade, podemos ler as obras subsidiárias? Podemos, tem várias que falam sobre mediunidade. Mas a nossa basilar é o Livro dos Médiuns. Kardec levou muito tempo para escrever essa obra, criou todas as divisões e subdivisões das categorias possíveis e imagináveis
das mediunidades, dos mecanismos, ou seja, do intercâmbio espiritual, né? Então, a gente precisa ler essa obra. Ah, mas eu não consigo entendê-la, ela tem uma linguagem muito clássica. Leia em grupo, né? Forme em grupos. Por isso que as casas proporcionam essa possibilidade do estudo. E a gente precisa se preocupar sim, porque é o nosso manancial. As obras fundamentais são o nosso manancial. A gente precisa ler. O primado é de Allan Kardec. Então precisamos ler essas obras primeiro e as subsidiárias depois, sem nenhum problema. Precisamos ler tudo, mas precisamos dar prioridade para as obras fundamentais, tá bom? Olha lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, inicialmente foi chamado como imitação do Evangelho. Vocês sabem onde Kardec compilou essa obra? Olha o cuidado que esse homem tinha como cientista e o entendimento, né, dessa parte moral da filosofia espírita, da ciência espírita. O que ele fez? Nas férias de julho da Sociedade Parisiense dos Espíritas, ele recebeu um convite para ir para uma praia da Normandia. Alguns confrades dessa região falaram: olha, a gente te dá aqui uma cabana, né, para chamar de cabana, você pode ficar aí à vontade para concluir os seus estudos, seus extratos. Foi o que ele fez. Ele saiu do centro de Paris, foi para uma praia da Normandia, ficou lá durante um mês. Nesse período há correspondências dele trocando com a Madame Kardec, e ele então compilou o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele levou uma Bíblia que ele gostava muito para pegar ali os verbetes, as referências evangélicas, e ficou então nessa praia. Olha que bacana, né? Por que ele foi para uma praia? Ele ia fazer no concreto de Paris, lá, né, na selva de pedra. Que é uma obra muito especial, né, que lida com o micro macrocosmos, com a natureza. Ele precisava ter em contato com a natureza. Então hoje a gente pode ver lá no Google Maps onde que ele foi, as praias que ele passou, as igrejas que ele visitou nessa região. Então ele tinha muito cuidado com essa compilação, né, com a construção das obras fundamentais. Rapidinho então, olha lá, o Céu e o Inferno, né, que cuida mais dessa parte. A Justiça Divina segundo o Espiritismo, contém os exemplos sobre a situação dos espíritos no mundo espiritual e na Terra. Então aí é um extrato maravilhoso também. A gente consegue ver aí os espíritos felizes, né? Depois que eles desencarnam, eles vão para essa faixa vibracional dos espíritos felizes, os espíritos infelizes. Então é um livro muito importante que a gente também precisa tomar contato, tá? A Gênese, né? Que aí ele vai tratar sobre os milagres, as predileções, ele vai falar sobre a natureza de Jesus Cristo, toda a questão evangélica, ele vai retomar essas questões aí. É um livro que vai gerar muita polêmica, principalmente com a igreja. A igreja vai bater muito de frente com esse livro. Esse livro vai parar no índex da Igreja Católica, é uma coisa meio condenatória, assim, sabe? Então ele enfrentou muitas dificuldades. Então até aqui eu falei das 5 obras fundamentais que nós conhecemos. Mas para Allan Kardec, ele considerava 10 como as obras fundamentais, que foram publicadas entre essas obras em formatos de brochuras, né? Então a gente tem aí o que é o Espiritismo, que foi em 59. Aí a gente tem o Espiritismo na sua expressão mais simples, a Viagem Espírita, ou seja, a família, né? Kardec realizou várias viagens pelo interior da França, passando em vários locais. Há relatos, né, que as viagens eram feitas de trem, os trens eram saqueados, eles tiveram muita sorte, assim, passaram por muitos apuros, né? Inclusive há relatos em que a Madame Kardec sempre estava por perto ali do marido, porque existiam pessoas que iam com segundas intenções de soltar ironias ou desconfiar, então ela ficava sempre por perto, assim, sempre acompanhando muito o marido e apoiando, né, nas iniciativas espíritas. O resumo das leis dos fenômenos espíritas, caracteres da revelação espírita, e essas então são as 10 obras fundamentais da doutrina. Mas onde eu acho esses livros? Já existem, né? Na verdade isso foi publicado em formato de brochuras, que são aqueles pequenos cadernos. Isso já existe publicado pela Federação Espírita Brasileira, você encontra na internet, então a gente também precisa ler, bom? Vamos lá. Aí entra então a Revista Espírita, como eu falei, o incentivo feminino que Allan Kardec teve. Olha lá, isso é uma passagem, uma fala, né, em que demonstra aí que a Madame Kardec esteve
tempo todo apoiando a publicação das obras da doutrina. Então eles se desdobraram ali para que essas obras fossem publicadas. Nesse momento já houve um apoio dela. O Sr. Boudet já havia desencarnado, ela já recebeu uma determinada quantia, então ela apoia o marido financeiramente para a publicação dos fascículos da Revista Espírita, tá? Então a gente vê aí ela já totalmente convertida à espírita, né? Porque depois eu vou mostrar para vocês outras passagens de acusações de que ela não era espírita e tudo mais. Rolou todo um complô assim. Eles quiseram derrubar, né, a gestão dela por conta das iniciativas do trabalho que ela deixou, que eu vou mostrar também para vocês aqui. Bom, voltei aqui, estou confundindo o botão. Vamos lá. Bom, aí o que acontece? Kardec funda a Sociedade Parisiense, e na Sociedade Parisiense ela é constituída, como aqui sempre, por várias cabeças pensantes, cada um tem uma ideia, cada um vem de uma formação, um tem uma ideia mais esotérica, outro mais mística, outro mais uma visão católica, né? Assim, muitos centros espíritas no Brasil, principalmente lá no início do século XX, foram criadas ou fundadas por muitos católicos, né? E muitas vezes a gente traz alguns comportamentos católicos para dentro da seara espírita, do movimento espírita, que não tem relação alguma com o catolicismo, embora sempre esteve muito próximo, né? No sentido de perseguição da Igreja Católica, perseguir muito o espiritismo, mas as práticas católicas são completamente diferentes das espíritas. Então a gente vai perceber que Kardec passou por dificuldades na Sociedade Parisiense, porque ele tinha uma linha muito direta, de acordo ali com os preceitos espíritas. Os preceitos espíritas estavam muito claros para ele, mas alguns confrades não estavam bem claros. Não, precisamos abrir para alguns horários para que os visitantes possam frequentar, ou possam participar das reuniões de efeitos físicos. Então, algumas coisas Kardec não concordava. E aí chegou a um ponto de discordância tão grande que ele pediu o afastamento da presidência da sociedade que ele e a esposa fundaram. E aí todo mundo ficou preocupado, né? Não, eu quero ficar lá em Vila Seguro, na nossa casa, eu quero ficar terminando os meus estudos, tá? O pessoal, não, você não pode, você é o presidente, o fundador, né? O iniciador da doutrina. Então ele passou por muitas dificuldades, e tá aí então algumas passagens, né, dessas dificuldades. Percebendo então que havia ali na Sociedade Parisiense divergências ideológicas, né? Ou seja, já havia até intenções de ter ali alguém que queria se transformar numa espécie de chefe do espiritismo, ou do movimento espírita a partir da Sociedade Parisiense. O que Allan Kardec fez? Ele instituiu, deixou como sugestões alguns tópicos, que ele deu o nome de Constituição Transitória do Espiritismo. Então, ele não foi bobo, né? Porque ele percebeu que nesse momento a doutrina já estava ali, de certa forma, sendo permeada por uma espécie de sincretismo. O sincretismo nada mais é a adoção de outras práticas que acabam modificando, né, aquela doutrina ou aquele modelo vigente, tá? Então eu trago uma prática oriental da Índia, incorporo na doutrina, e aquilo vai tomando conta da doutrina, a ponto de mudar os preceitos, né? Eu estou falando, mas eu vou provar para vocês aqui que isso aconteceu, e isso foi de fato esfriando o espiritismo na França. A doutrina, a Madame Kardec, junto com Gabriel Delany, uma outra grande idealizadora feminina, que foi a Madame Berthe Fropp, tudo isso eu falo, eu pesquisei, né, eu trago como dados nos livros. Eles lutaram muito, né, para que isso não perdesse o rumo, para que a doutrina, o movimento inicial ali, os preceitos não perdessem o rumo. Então foi muito difícil para eles, assim, foi um momento muito crítico, porque uma coisa é fazer o que o Divaldo Franco faz hoje. O que o Divaldo Franco faz? Ele convida vários integrantes, né, de religiões, então lá o evangélico, o católico, o budista,
todo mundo fica ali juntos e cada um põe o seu ponto de vista, a sua parcela de verdade sobre Deus, ou sobre religião em geral, ou sobre relacionamentos, né, envolvendo espiritualidade. Agora, o que aconteceu foi o seguinte: veio essa influência sincrética de fora com o intuito de transformar o espiritismo em outra coisa, né? Aí é uma falta de respeito, porque aí é você já querer modificar alguma coisa que está em curso e está dando muito certo. Então é um ponto de vista um pouco diferente dessa coisa de você permitir um diálogo fraterno entre religiões e cada um, ninguém aponta o dedo para ninguém, cada um põe a sua parte de verdade. Bom, aí ele estabelece então as 10 obras fundamentais do Espiritismo, né? Abolição total de um chefe espírita, porque ele já foi percebendo que entre alguns confrades ali havia, né, essa pretensão de tomar conta, né, desse espiritismo nascente, de ter uma representação, uma personalidade ali central. Então ele já deixou como sugestão, ele era muito... essa prática do bom senso em Allan Kardec era muito firme, então ele sempre colocava como a título de sugestão. Ele deixa então como sugestão, e ele diz também o seguinte: olha, depois que eu desencarnar, vocês elejam uma comissão central, né? Ele deixou isso muito recomendado para Madame Kardec, para que justamente alguém não levante a mão e fale: não, agora eu controlo tudo aqui, está sob meu comando. Então, de fato, a viúva Kardec, depois que Allan Kardec desencarna, ela institui essa comissão com 7 representantes, ela funda a livraria espírita que Kardec deixou ali mais ou menos pronta, e aí foi o que aconteceu. E ele também recomenda o exame, a interpretação das obras, artigos de jornais, né? E a refutação dos ataques, se tiverem lugar. Olha só, ele não está falando assim: vamos baixar a cabeça, deixa a igreja bater aqui minha porta, colocar coisas aqui na minha porta, como muito aconteceu na passagem de Saint-Gene. Deixa eles fazerem o que eles quiserem. Não, se tiver lugar, vamos refutar sim. Vamos usar a revista espírita para responder sim, com educação, com a fé raciocinada, com bom senso, mas a gente precisa responder. Então eles tinham uma atitude, né? Eles tinham essa noção, essa consciência de que no momento certo, quando cabe, a gente precisa responder sim, né? Então isso é legal. Bom, aí então nós temos essas duas imagens. Nós temos apenas 3 imagens da Madame Kardec. 3 imagens, vocês fazem ideia que seja isso? Olha que sobrou o resgate biográfico da Madame Kardec. É isso que sobrou dela, essa imagem feminina. Uma espírita que foi importantíssima, né, nesse período de transição, nos trabalhos. Vou mostrar aqui os trabalhos, as realizações espíritas que ela deixou, né? E eu estava até numa feira do livro, e um espírita, a gente estava conversando bastante sobre o espiritismo, e aí o espírita veio baixinho assim e falou assim: olha, você sabe que eu vou falar isso para você, mas eu não sabia que Kardec foi casado. Então assim, choca um pouco, né? Porque você fala: poxa, mas é o nosso trabalho agora, é mostrar que essa mulher, essa força feminina, né, é uma mulher que, quando Allan Kardec desencarna, ela já tinha 74 anos, ela não usava óculos, ela tinha uma vitalidade muito grande, assim, uma disposição muito grande. E aí, olha só, essa é a passagem de Saint-Gene, e aqui está uma passagem que fala que essa escada tem alguma relação com o desencarne de Allan Kardec. Eles estavam de mudança, Allan Kardec já era cardíaco, e ele não queria deixar o trabalho para a esposa. E o que acontece? Ele vai empilhando coisas ao lado dessa escada, desmonta a biblioteca dele, e nesse ínterim aí, essa escada pode ter desencadeado a apoplexia, que hoje a gente conhece como AVC. Ele cai, do jeito que ele cai ali, o empregado da casa vai chamar o senhor Alexandre Delano, tenta reanimá-lo, não tem jeito. Nesse momento, que se torna viúva Kardec, ela está fora de casa. Quando ela chega, ela vê a imagem do marido na sala. O marido já estava com um pano, né? O corpo do marido já estava com um pano em cima. E aquilo choca ela muito, né? E aí eu consegui uma passagem. Essa imagem representa muito, né, essa Amélie fragmentada.
Então ela encontrava-se como uma estátua explodida, né? Seus olhos, vagando ao longe, não derramavam lágrimas. Ela estava desesperada por estar ausente, não sendo capaz de segurar a mão dele no momento supremo. Olha que amor, né? 37 anos de casamento, ela queria estar no momento supremo para poder segurar a mão do marido. Então aqui inicia a elaboração do luto da viúva Kardec. Ela passa por muitas dificuldades nesse período. Eles estão de mudança, né? Eles vão morar numa casa própria, sempre moraram em casa de aluguel, e eles adquiriram uma casa e ela vai então mudar para essa casa. Estava em transição de mudança. Ela vai morar para uma casa enorme, uma espécie de uma chácara, né? E com muito verde, assim, um lugar muito bonito. Só que ela vai morar sozinha nessa casa. Imagina, né? Acabou de iniciar o luto dela, ela vai morar sozinha nessa casa. Só que acontece, do luto, ela vai à luta. Ela não fica parada, ela era muito inquieta, né? Muito persistente. E ela sabia também da importância de iniciar a livraria espírita, continuar a propagação, a divulgação dos livros espíritas. A doutrina, nesse momento, estava em pleno auge, assim. Estava no momento em que a revista espírita estava com muitos assinantes, os livros estavam vendendo muito, né? As obras fundamentais, as complementares. Então ela vai à luta. Então olha lá, vou mostrar então as realizações dela, né, em prol do espiritismo. Inicialmente o que ela faz? Para trabalhar o luto dela e a relação da memória do marido, ela funda então um monumento fúnebre lá no Père Lachaise, que hoje é o monumento mais visitado daquele cemitério. Existe até uma cultura de flores lá, que os europeus gostam, né, de fazer os pedidos lá, e eles colocam as flores e tudo mais. Toda a concepção daquele túmulo veio da cabeça dela. E aí ela contratou um escultor, ela contratou um engenheiro, contratou um arquiteto para construir aquela. Num momento super difícil em Paris, porque aconteceu a Comuna de Paris, uma espécie de guerra civil, né, que estava acontecendo naquele momento. Então ela foi lá e cuidou desse monumento, ergueu, Capelar, ela contratou um escultor chamado Capelar. O Capelar precisou ser exilado de Paris. Ela falou, volta aqui que você tem que terminar o trabalho. Eu quero entregar em 31 de março de 1870, no primeiro aniversário do desencarne de Allan Kardec. E ela inaugurou no dia 31 de março de 70. Aí ela funda então a Sociedade Anônima, em 1870. Ela funda essa sociedade. A Sociedade Parisiense passa para um outro confrade. Ela funda essa sociedade e vai tocando. O espiritismo não pode parar. Ela vai com as iniciativas da livraria, a reorganização do escritório da revista espírita, a coisa vai acontecendo. E ao mesmo tempo ela vivendo aquela dor, né, da perda do grande amor da vida dela, pela Kardec. Então ela passa a gerir aí a livraria espírita na sua própria casa. Por que ela passa a gerir a livraria na sua própria casa? Porque a livraria começa a ter algumas distorções aí. Não eram só os livros espíritas que estavam sendo comercializados. Mas como assim? Aí eu vou explicar. Contatos com o espírito Allan Kardec, em Vila Seguro, que era o espaço onde ela morava, né? Chamava Vila Seguro. Então eles tiveram, a casa dela se transformou num determinado momento numa espécie de centro espírita, né? Eles realizavam sessões espíritas nesse espaço, tá? Ela foi a cofundadora da União Espírita Francesa, que foi uma instituição importantíssima, que gerou uma espécie de contra-reação a todo o sincretismo e a todo o movimento, né, dessa revista espírita, que já estava com muitas atitudes ali sincréticas, artigos da teosofia, artigos do rustenismo, da Sociedade da Pneumatologia Universal. Ou seja, a revista espírita já estava sendo ali muito descaracterizada. Ah, mas tudo bem, mas qual o problema nisso? O problema é quando há uma pretensão de mudança, né, das bases do espiritismo, como expliquei. E ela sempre comparecia a uma reunião anual, que eles chamavam de Dia dos Mortos, em 1º de novembro. Então essa reunião era formada por mais de 500 pessoas, e ela sempre estava presente, vinha gente de longe para respeitosamente beijar as mãos dela. Era muito respeitada essa mulher, muito mesmo, né? Como uma continuadora do espiritismo na França. Bom, aí o que acontece? Como ela já tinha muita idade, não podia tocar tudo sozinha, existiam muitas tarefas, né, para serem tocadas. Ela elege quem então? Ela elege o Pierre Gaudin Lemery,
que foi um grande amigo da família, um frequentador da casa dos Kardec. Allan Kardec, há relatos que contava piadas gaulesas para Gaetano Emery em casa, era uma pessoa de extrema confiança. E no século XIX, muitíssimo diferente de hoje, a palavra valia mais que o papel, que o texto escrito, a assinatura no papel. Então, quando você falava assim, eu vou cuidar da revista espírita, eu vou fazer o espiritismo se tornar mais popular, todos os investimentos ou os dinheiros angariados com os fundos, nós vamos direcionar para as obras espíritas, para a propagação das obras espíritas. Então, ele falou isso para ela, ele prometeu tudo isso para ela, né? Só que o Lemery, ele tinha uma formação muito holística. Ele era maçom, ele era rustenista, ele era teosofista, ele pertencia à Sociedade da Pneumatologia Universal, que eu não consegui descobrir o que é. Essas sociedades secretas são muito difíceis a gente saber o que acontece em quatro paredes, né? Então, em 73 houve então um encontro entre médiums, ele era médium, ele recebia mensagens do espírito Gutenberg na Sociedade Parisiense. Ele era extremamente respeitado no círculo, né, da Sociedade Parisiense, de Allan Kardec e tudo mais. Então eles se encontram em Paris, todo mundo conhece a Blavatsky, já ouviu falar? A fundadora da Sociedade Teosófica, né, que foi fundada nos Estados Unidos em 1870. Eles se encontram, a Blavatsky estava em Paris, realizando alguns recitais de piano, e aí ele vai ao encontro e fala, nossa, que bacana, tudo bem, eu sou o Lemery e tal. E aí ela fala, olha, eu vou para os Estados Unidos mostrar para aqueles espiritualistas, né, do espiritualismo moderno, o que é o espiritualismo, os Mahatmas, porque na teosofia existe os Mahatmas, que eles chamam de espíritos superiores que ditam as mensagens e todo o comando da teosofia para eles. Pessoal, eu estou falando de uma teosofia do século XIX, tá? E eu estou fazendo uma análise histórica, né? Uma análise dentro desse contexto do que aconteceu. Não sei o que acontece hoje com a teosofia, e eu estou falando aqui com o maior respeito, né? E o maior carinho diante de tudo isso aí, o que foi pesquisado. E aí ela fala assim, olha, eu estou indo para lá, eu vou fundar a Sociedade Teosófica, mas eu vou contar com o apoio de vocês aqui, divulgando os nossos artigos teosóficos na Revista Espírita. Aí ele fala, não, imagina, tudo bem, vamos publicar esses artigos na Revista Espírita. Então isso acontece de uma forma muito intensa, né? E aí surge então o nosso livro Em Nome de Kardec, porque aí surge uma reação, né, do Gabriel Delane, da Madame Kardec, da Madame Berti Frocco e outros confrades, em nome de Kardec, né, vamos dizer assim, para que haja essa reação para dizer, olha, a doutrina tem preceitos espíritas. Então, por exemplo, qual o preceito que a Sociedade Teosófica queria implantar ou queria repaginar no Espiritismo? O conceito da retrogradação dos espíritos. O que é isso? A Teosofia acreditava na retrogradação dos espíritos. Eles acreditam, por exemplo, que é possível o espírito encarnar no corpo de uma planta, no corpo de um papagaio, no corpo de um pet, no corpo de uma vaca. Um dos preceitos espíritas que foi trazido em 64 para Allan Kardec é o preceito da não retrogradação dos espíritos. O que é isso? Nós espíritas acreditamos nisso. Quem é espírita acredita na não retrogradação. O nosso espírito evolui, né? Como diz o Fagner, vamos para frente que para trás não dá mais. A gente está evoluindo, né? E a nossa escala evolutiva, a gente acredita que é nessa ascensão da escala espírita. Então a gente vai mudar de escala, de faixa vibracional, mas a gente está evoluindo diferente. Não, a gente não retrograda, vamos dizer assim. Não há possibilidade, pela conceituação espírita, da gente reencarnar no corpo de uma vaca. Nós respeitamos esse conceito espiritualista, mas para quem é espírita, a gente precisa seguir os preceitos, senão a gente se perde. Se uma doutrina não tiver preceitos, é uma doutrina ou secreta ou uma doutrina que não sobrevive. Por que o Espiritismo sobrevive até hoje? Porque existem essas balizas. E o que é uma baliza? Você consegue passar da baliza? Consegue? Um cone, você consegue passar do cone se você quiser? Ele está impedindo você passar? Ou não? Não, o cone não impede você passar. Então a nossa doutrina é formada por balizas, para a gente não se perder.
é o corpo doutrinário, né? O nome doutrina vem disso, porque nós temos balizas para a gente não se perder, são faróis, né? Pontos, para a gente se balizar e falar, não, olha, eu sou reencarnacionista. Ué, mas por que você é reencarnacionista? Vamos pegar o livro dos Espíritos, né? Mas eu acredito no mundo dos Espíritos. Vamos pegar o livro dos Médiuns, entendeu? Então a gente tem as respostas, né? Graças a Deus a doutrina como doutrina da terceira revelação, nós temos essas respostas dentro das obras fundamentais, tá? Bom, simbologias. O Espiritismo tem simbologia? Não. Tem? Não. Então no século XIX tentaram criar simbologias dentro do Espiritismo, né? Então a gente não adota simbologias. É uma doutrina simples. Existe até, eu vou falar para vocês, no início, você vê como que até o pensamento de Allan Kardec evoluiu na construção da doutrina. No início, Allan Kardec achava que para frequentar a sociedade parisiense, precisava ter uma espécie de carteirinha. Então todo mundo entrava mostrando a carteirinha, olha, eu sou médium, não, eu sou frequentador. Passados 8 anos, ele falou, isso é uma grande bobagem, não precisa de carteirinha, a doutrina está no nosso coração, olha que bonito. Então, até Allan Kardec houve uma evolução de conceito, né, de pensamento ali da doutrina. E a nossa doutrina é simples, né? Eu digo isso até pela questão do passe magnético. A gente não precisa gesticular, né? Acredita-se até que você consegue aplicar um passe numa pessoa olhando para a pessoa, lembrando para a pessoa, firmando o seu pensamento na pessoa. Não precisamos de técnicas apométricas ou qualquer outra técnica espiritualista ou gestual para aplicar um passe em alguém. É muito simples. A doutrina é uma doutrina simples, da simplicidade. Por que a gente complica, né? A gente quer trazer elementos e a gente complica. Não precisa complicar, é muito simples. Então esses são os símbolos da teosofia. A teosofia é considerada uma sociedade secreta, né? Com todo respeito. Esses são os fundadores, a Blavatsky e o Coronel Alcott. Essa foto deles é uma foto simbólica. Eles estão fazendo uma pose simbólica aí de encostar um ombro no outro, que é toda uma leitura hindu, que eles querem mostrar isso na foto, né? Então assim, nós não nos preocupamos com esse tipo de comportamento ou postura, a gente não quer passar essa mensagem. A nossa mensagem é fraterna, é do coração, né? Da fraternidade universal. Bom, aí o que acontece? Em 78, então, a doutrina ali comandada pelo Lemery começa a se perder muito, a ponto deles criarem uma filial da Sociedade Teosófica dentro do escritório da Revista Espírita. A viúva nesse momento já começa, o coração dela já palpita ali, porque ela começa a ver isso, o reflexo disso por meio das colunas editoriais da Revista Espírita. Ela fica muito angustiada com isso. Ela tenta reagir, mas ela sofre o quê? Infelizmente ela sofre assédio moral. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas passagens das tentativas, né, algumas transcrições das tentativas que ela tinha para tentar participar da opinião, e ela era sempre rechaçada. Então assim, ela sofreu muito, né, como uma senhora de idade também. Então a partir daí surgiu o nosso livro Em Nome de Kardec. Eu vinha escrevendo a biografia, né, da Madame Kardec. Eu parei, eu falei, nossa, Sociedade Teosófica dos Espíritas Franceses? Que raio que é isso, né? Aí eu parei para escrever o livro Em Nome de Kardec para tentar entender o que era isso. E ver o que estava acontecendo ali naquele contexto, né? Então foi uma situação muito grave. Olha lá, todos esses consórcios ocultistas desesperaram Madame Kardec. Não estou falando eles não estão falando aí que ela ficou preocupada. Ela ficou desesperada com toda aquela movimentação sincrética, né? Estava desvirtuando as bases do espiritismo. Bom, aí, olha lá. Tentaram criar algumas simbologias, né, para repaginar o espiritismo pós-Kardec. E aí eu comecei a ler aí a Revista Espírita, depois de 1869, comecei a encontrar três siglas dentro da revista. E havia muita referência usando essas 3 siglas, e entre as siglas 3 pontinhos. Eu falei, 3 pontinhos? Isso está vindo da maçonaria. Então o que aconteceu? Os espíritas maçons começaram a incrementar a revista com simbologias maçônicas. Embora Kardec, o pai de Kardec tenha sido maçom, o avô tenha sido maçom, não há provas que Kardec foi maçom, jamais ele ou a esposa autorizaria, né, esse tipo de comportamento extremamente maçom dentro de uma revista espírita,
Né? Então, aí está aí a prova então, dos vários termos ou símbolos, referências a códigos maçons, e eles criam então uma bandeira para representar o espiritismo na época. Então, como eu falei, o espiritismo não figura dos sacerdotes, não utiliza reuniões e práticas, paramentos, vestes, qualquer coisa. O que acontece em 1884? Os espíritas franceses, Gabriel Delany, a viúva Kardec, Madame Guard, passam por um grande apuro, porque na Bélgica apareceu lá um espírita mesmo, né, seguidor das obras espíritas, e falou assim: agora nós vamos fazer um espiritismo independente aqui em Liege. O que ele fez? Vestiu uma bata, isso é verdade, isso eu fui pesquisar, consta lá, ele veste uma bata, ele cria uma estrutura para passar um incenso em todo mundo, ele promete várias coisas para vários espíritas lá de Liege, e ele institui então um novo espiritismo, um espiritismo independente em pleno 1882. Aí o que acontece? O Lemery nessa época era um grande representante do espiritismo mundial, e aí ele vai junto com o Gabriel Delany lá para a Bélgica, e aí para tentar acalmar ali, porque todo mundo estava preocupado, esse homem vai deturpar a doutrina aqui na Bélgica. E de fato acontece então uma reunião enorme, com mais de 400 pessoas, e lá eles colocam os pingos nos is, né? A União Espírita Francesa é fundada para falar: olha, vamos seguir Allan Kardec, por meio da União Espírita Francesa. E isso acontece lá, e aí muitos ficam satisfeitos, outros acabam saindo, né? Não concordam com aquilo, outros vão seguir lá o pastor espírita. Mas eles, nesse momento, eles já estão passando por apuros, né? Eles estão passando por muitas dificuldades, inclusive também com o rustenismo. Já ouviram falar do rustenismo? Existiu nessa época, Kardec ainda estava vivo, a publicação dos 4 evangelhos, que defendiam vários preceitos espiritualistas, como por exemplo o corpo fluídico de Jesus. Então acredita-se nesse livro que Jesus não veio à Terra num corpo de carne. É uma teoria docetista dos primeiros cristãos lá da era cristã, né, do primeiro e segundo século. Os espíritos resgatam essa teoria dentro dos 4 evangelhos e dizem o seguinte: olha, Jesus veio não num corpo de carne, veio num corpo fluídico. E a Maria não teve Jesus, aquela barriga foi uma barriga aparente, né? Então essas ideologias foram muitíssimo reverberadas na revista espírita, né? Eles consentiram esse tipo de ideologia, essas manifestações, essas influências foram muito grandes, assim, e o espiritismo então foi tomando rumos diferentes, né? A revista espírita já não era muito espírita, era mais espiritualista, então foi perdendo aí uns conceitos importantes. Olha lá, ó, isso é um ponto de vista da viúva Kardec na época. Se o espiritismo se tornar uma religião, nós não seremos mais que uma seita, e a doutrina, essa bela filosofia, será perdida. Ué, mas esquisita essa fala, sendo que no Brasil o espiritismo adotou um caráter bastante religioso. Na verdade, o que a viúva está falando aí é que se a doutrina se transformar numa religião dogmática, que é diferente, né, do sentido pleno, né, ou da gênese, do sentido da religião, que é justamente esse comportamento belga que eu falei para vocês. Era uma preocupação da época, isso. Ela tinha essa preocupação, ela sabia que se o espiritismo se dogmatizar, né, ou seja, se o espiritismo for regido por vela, por paramentos, por incensos, a gente vai perder a nossa bela filosofia, né? Então ela já estava muito preocupada. Essa é a terceira foto que restou dela, uma foto que ela já estava aí com 87 anos, né? Inclusive, ela, nas 2 primeiras fotos, ela estava com um traje de luto, tá? Olha lá, olha o que eles vão acusar ela, ó. Disseram que ela teria um altar católico em sua residência e que lá realizava suas missas. Os espíritas se distanciaram dela e de Vila Seguro, e isso explica o vazio que se estabeleceu em torno da viúva do mestre. Bom, era bastante comum a Madame Allan Kardec ouvir censuras de fanáticos acampados que a recriminavam com surda indiferença de que ela não era espírita. No final, disseram que ela até teve, ela
ela ficou louca, ela enlouqueceu de ter se tornado espírita e de ter direcionado a fortuna dela, né, que nesse momento já era uma fortuna, para as obras, para a propagação das obras espíritas. Ela dedicou o dinheiro dela para isso. Ela deixou claro, olha, todo o dinheiro aqui em torno de Vila Segura, em torno das obras, tudo é para propagação. Ela queria que as obras fundamentais chegassem na mão dos operários de borinagem, das pessoas simples. Ela queria que as obras fossem mais baratas, que pudessem ser propagadas, né, obras de qualidade, eu digo, né, não é qualquer papel. Ela queria que tudo fosse de qualidade e que chegasse na mão dos pobres também. Então, ela passa por muitas dificuldades, muitas acusações, né? Ela sofre muito assédio aí, né? Essa é a minha avó, não é a Viúva Kardec. A minha avó hoje tem 90 anos de idade e é uma pessoa que eu me baseei muito para escrever a biografia, ou para pesquisar sobre a Viúva Kardec, ou Madame Kardec. E muitas coisas eu perguntei para ela, falei, vó, como que é se sentir no corpo de uma pessoa de 90 anos? Aí ela falou, olha meu filho, tudo dói, viu? Dói muito, não é? O corpo pesa, não tem mais a disposição, mas a cabeça tá boa. Então assim, é uma pessoa super lúcida, né? Tá muito assim, tá muito acordada, ela faz as coisas dela sozinha, cuida. O meu avô serviu a guerra de 45, então ela recebe a pensão do meu avô, administra tudo assim, de uma forma maravilhosa. Agora, o que eu vou colocar aqui são falas que a minha avó fala quando a minha tia vai lá perguntar de herança ou alguém pergunta, e são as falas da Viúva Kardec. Olha lá, ó. Eu tenho as minhas próprias ideias, faço os meus negócios sozinha, e aqueles que dizem serem meus melhores amigos não têm nenhuma influência sobre mim. Porque aconteceu isso com a Viúva Kardec, eles ficavam em cima dela. E aí, como vai ficar aí? Vamos vender Vila Seguro? A senhora já deixou alguma coisa por escrito? Pegava firme, né? Ninguém tem que saber quais serão os meus últimos desejos antes de morrer. Quem quer provar muito não prova nada. Isso prova pra gente a lucidez dessa mulher, a energia que ela tinha. Ser uma idosa no século XIX é diferente de ser uma idosa hoje. Vocês sabem disso, né? Então, assim, a gente precisa dar valor para as mulheres espíritas. Eu estava até comentando com a Sandra no carro. Hoje a gente vê muitíssimo poucas mulheres assim à frente de eventos muito importantes, né, na doutrina. Ainda é uma doutrina muito dominada por homens. Então a gente precisa dar valor. Existem várias trabalhadoras tarefeiras no anonimato, a gente sabe, aqui na casa tem muitas, né? Mas a gente precisa conhecer um pouco da história dessas pessoas para dar mais valor. Às vezes a gente está muito preocupado aí com o Facebook, com as vitrines virtuais, mas a gente não se preocupa ou não quer, não tem esse interesse em conhecer a história das trabalhadoras da casa e ver quanto essas mulheres batalham dia a dia para erguer, né, o centro espírita, a comunidade, enfim. Eu tenho um pouco de dúvida, aí é o Adriano falando, se de fato mesmo nós vivemos no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu tenho um pouco de dúvida por quê? Trazendo essa referência a mulheres, né? Não sei se vocês sabem, mas existe uma estatística hoje no Brasil que afirma que a cada 7 minutos uma mulher é agredida verbalmente, fisicamente, qualquer coisa que vocês possam imaginar. 7 minutos! Quanto tempo que eu estou falando aqui? 50 minutos? Quantas mulheres já não foram agredidas nesse tempo que eu estou falando aqui? Então a gente, assim, vamos refletir mais. Vamos cuidar mais, né, dos nossos cônjuges, da nossa família, ou das pessoas que a gente ama, ou das pessoas que a gente recebe. Vamos prestar mais atenção nessas forças femininas, porque assim, né, nós podemos ser o coração do mundo, mas aí a gente ainda tem que trabalhar muito. Nosso país ainda está muito ruim em todos os aspectos de preconceito, né, de diferenças de classe e tudo mais. Eu falei só das mulheres. Se a gente for ficar aqui, a gente vai falar de vários tipos de preconceitos aí. Então a gente tem que batalhar muito ainda para merecer esse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Olha lá, ó. Teve então de sustentar lutas com o comitê. Suas observações não eram escutadas.
ela era censurada, os artigos de teor não espírita. Isso aí não é eu que estou falando, não. É coisas lá do século XIX, de pessoas sérias, como Gabriel Delany, que esteve ali do lado, acompanhando todo o sofrimento dessa mulher. Né? E no livro, depois vocês vão descobrir as circunstâncias do desencarne dela, que tem a ver com isso aí. Tá? Infelizmente, a gente precisa também, né, falar da historiografia, precisamos falar das verdades também. Né? A gente muitas vezes fica maquiando situações, mas precisamos também sentar para conversar sobre coisas sérias. E isso é uma coisa séria, né? E a gente precisa então considerar esses precursores, né? Que ela, por exemplo, foi uma grande precursora. Isso aí é uma poesia visual espírita, é um trabalho que eu faço de brincar com as letras, com as palavras, dentro do movimento espírita. Eu trouxe a palavra espiritismo na sua raiz, e aí eu fui colocando o quê? Enxertias nessa palavra. Fui colocando outros elementos, né, ou formando outras palavras dentro da mesma palavra. Chega uma hora, o que acontece com a palavra original? Vira um Frankenstein. A gente não entende o que está querendo dizer, ou a mensagem, ou a ironia que está querendo passar por trás, os objetivos, né, o que está querendo passar isso. A gente não entende. Se torna uma coisa indecifrável. Então é mais ou menos, isso representa mais ou menos o que aconteceu com a doutrina espírita na França por conta desses interesses próprios, desses personalismos, né, exacerbados, dessas enxertias, dessas pretensões. Quem somos nós para ter pretensões tão profundas dessas, a ponto de mudar coisas importantes, né? Allan Kardec trabalhava, há relatos que ele trabalhava de 16 a 18 horas por dia para terminar o corpo doutrinário. Né? Ele trabalhava muito, ele trabalhou muito para deixar essas obras fundamentais para a gente, né? Todos os livros, a gente precisa resgatar esse material. Precisamos olhar mais para os trabalhos, né? Os livros, a literatura espírita precisa ser mais apreciada. Né? Então vamos tomar cuidado com aquilo. Precisamos ler tudo. Não há impedimento, não há censura. A nossa doutrina não tem censura. A gente tem que ler de tudo, mas quando a gente entende as obras fundamentais, você vê lá um preceito, você fala assim, aí você vai ler uma obra subsidiária, aí você vai falar assim, nossa, mas espíritos assim? Não, peraí, não é possível. Né? Então assim, vamos tomar cuidado, vamos ler primeiro as obras fundamentais, para a gente não ficar criando coisas que não existem, e ficar acreditando aquilo, e depois falar assim, puxa, eu fui enganado. Não é que você foi enganado, faltou uma orientação aí, né? Faltou você partir da base. Bom, então encerrando, eu vou colocar aqui os livros, Pintura Mediúnica, o primeiro livro que eu publiquei, ao Em Nome de Kardec, e o lançamento, né? O Madame Kardec, tá bom? Coloquei aqui os meus contatos, quem quiser entrar em contato, a gente pode conversar em outro momento, enfim, estou à disposição. Bom, pessoal, muito obrigado, uma excelente tarde para todos.